O senhor Procurador-Geral da República, Augusto Aras, deu um baita de um tiro no pé, e esse tiro no pé rechaçou em Jair Bolsonaro e na campanha do Arthur Lira, que é o candidato do Bolsonaro, para tentar ser presidente da Câmara dos Deputados. Olha, azedou o caldo completamente. O Conselho Superior do Ministério Público entrou em ação, já fez uma nota de repúdio contra o Augusto Aras. Ele fala, mas Thiago, nota de repúdio? Mas calma, é o Conselho Superior do Ministério Público quem pode julgar o Augusto Aras. Eles já estão por aqui. 6 dos 8 membros assinaram a nota contra o atual Procurador-Geral da República. É a segunda vez na história que o Conselho Superior do Ministério Público age contra o Procurador-Geral da República. Só para você ter uma ideia de como é grave. Tem ministro do STF, um deles, o Marco Aurélio de Mello, falou que está assustado com tudo que acontece e que a fala do Procurador-Geral da República foi muito preocupante, mas teve ministro do STF que já falou, ele pode cair. O atual Procurador-Geral da República pode ser afastado. É, exatamente. Por quê, Thiago? Qual foi? O que falou Augusto Aras que todo mundo tá tão bravo? Augusto Aras, na terça-feira à noite, ele emitiu uma nota dizendo que o estado de calamidade pública, para quem não sabe, o Brasil está em estado de calamidade pública desde março do ano passado por conta da pandemia. Aí ele falou que esse estado é a antessala do estado de defesa. Estado de defesa é um estado que pode ser proclamado pelo presidente da República, decretado, e que tira dos cidadãos várias liberdades individuais. Por exemplo, a liberdade de você ligar para alguém sem ser grampeado, acabou. O governo pode te grampear a qualquer momento. O governo pode interceptar suas cartas. O governo pode proibir pessoas de se reunirem. Exatamente, proibir. Ah, você quer encontrar com não sei quem? Não, não pode. Ah, vai ter reunião do partido tal? Não pode. Exatamente isso. Inclusive online o governo pode proibir essas coisas no estado de defesa. E o Augusto Aras deu essa sugestão. Mas antes, se você quer lutar contra esse desgoverno, se inscreve aqui no canal, que aqui a gente luta todos os dias contra o Bolsonaro. E ó, pra falar que é todos os dias, hoje rodou o nosso carro de som no Rio de Janeiro. Eu tava na fila da Caixa, na fila do Banco do Brasil, rodou por 4 horas hoje lá no Rio de Janeiro, denunciando o desgoverno Bolsonaro, o descaso do Bolsonaro com a vacina, com o oxigênio em Manaus, denunciando tudo. E no sábado estaremos na carreata que terá em Belo Horizonte, que vai sair do Colégio Pio XII. Atrás do Colégio Pio XII, às 11 da manhã vai sair carreata e estaremos lá com carro de som na carreata. Vamos pra cima deles. Aqui no Plantão Brasil a gente vai pra cima do Bolsonaro. Então se inscreve no canal e quem quiser ajudar com as ações do canal para manter carro de som, manter outdoor em várias cidades, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. Clique em Seja Membro e você ajuda com as ações do canal. Ou no primeiro comentário deixa escrito o nosso Pix, que é apoie@plantãobrasil.net. Quem quiser faz um Pix. Ou tem lá o PicPay, apoie-se, conta bancária para quem quiser ajudar as ações do canal. E não também vou mostrar lá no meu Twitter. Tá no primeiro comentário também, minhas outras redes. Mas agora vamos falar sobre o Augusto Aras. O Augusto Aras falou na terça-feira isso aí que eu disse. Ele emitiu uma nota dizendo que investigar o Bolsonaro é obrigação do Legislativo. Legislativo, ou seja, da Câmara dos Deputados e do Senado. Só que tem uma coisa, o Augusto Aras é Procurador-Geral da República. Ele tem que investigar o Bolsonaro não por crimes de responsabilidade, mas por crimes comuns. Se o presidente cometeu um crime comum, vou dar um exemplo, homicídio doloso. Homicídio doloso é quando você sabe que alguma ação sua ou alguma inação sua, você deixar de fazer uma ação, vai matar alguém. Quando o governo Bolsonaro admite que foi avisado várias vezes, não uma nem duas, mas pelo menos 5 vezes foi avisado com todos os dados possíveis de que ia faltar oxigênio em Manaus. E aí, a procuradoria lá, os procuradores lá do Amazonas dizem que, além de não fazer nada, o governo ainda cortou o suprimento de oxigênio para Manaus, os aviões pararam de chegar lá em Manaus com oxigênio. Isso é homicídio doloso. E o governo Bolsonaro tem que ser investigado por isso. Mas o Augusto Aras se limitou a investigar só o governador do Amazonas e a prefeitura de Manaus. Aí ele foi muito pressionado e colocou o ministro Pazuello nisso, mas ele quis tirar o corpo dele de campo e falar, não, ó, tô tirando aqui e não é comigo, quem tem que investigar o Bolsonaro é o Legislativo. Mentira, mentira, não é o Legislativo. Aí na mesma fala ele fala, ó, o estado de calamidade pública é a antessala do estado de defesa. Quer dizer, além de falar que não vai investigar o Bolsonaro, que vai proteger o Bolsonaro que indicou o cargo, que não vai fazer o que é responsabilidade dele de acordo com a Constituição, não sou eu, Thiago, é a Constituição que diz que ele tem que investigar o presidente quando há crime. Além dele não fazer isso, ele ainda sugere o estado de defesa um dia depois do Bolsonaro dizer que são as Forças Armadas quem decidem se tem ditadura ou se é uma democracia. E 2 dias depois
das Forças Armadas mandarem um comunicado, muita gente não ficou sabendo, mas mandaram para a revista Época publicou uma matéria dizendo que generais são assassinos, e eu, Thiago, assino embaixo, com assinatura, até registro em cartório se precisar, são assassinos. O general Pazuello é um assassino e ele é um general da ativa, não é da reserva. Então sim, as nossas Forças Armadas têm assassinos como generais da ativa, e o Pazuello é um. Aí tem outros lá no governo Bolsonaro. Aí o que acontece é o seguinte, o Exército mandou uma carta para a revista Época fazendo várias ameaças, e a revista Época, que pertence à Globo, se calou, não falou nada a respeito, mas também não tirou a matéria do ar. Um ministro do STF que não se identificou, falou com o jornal Valor Econômico, e ele falou, Augusto Aras está pedindo, em outras palavras, ele está pedindo para cair, ele está incorrendo em crime de prevaricação. Outra coisa, ele está encobrindo homicídio doloso. Aí eu falei homicídio doloso, quem falou não fui eu. Eu estou pegando as palavras de um ministro do STF que falou com o jornal Valor Econômico. Olha só, o ministro Marco Aurélio de Mello, covardão, falou que está assustado com tudo isso e que isso não é normal na democracia. Ele falou que até existe na Constituição o estado de defesa, mas que nesse momento é inviável, se quer pensar nisso, mas que ele está assustado com esse covardão. Na hora do STF prender um presidente, rasgar a Constituição para permitir a prisão de um presidente sem prova, não tinha nenhum covarde, né? Tinham 6 ali para votar. Claro, o Marco Aurélio de Mello votou contra essa papagaiada, mas agora, na hora de tirar um governo que está prometendo que vai dar golpe, que está dando todos os sinais de que quer dar um golpe, aí o cara, eu tô assustadinho. Engraçado, eu, Thiago, só para você ter, se não se inscrever no canal, se inscreve agora. Eu mostro aqui a minha cara todos os dias, coloco o carro de som em Manaus, em Camaçari, em Taubaté, em várias cidades a gente coloca aqui no Plantão Brasil, mas quem mostra a cara sou eu. Eu não tenho quase 200 mil de verba de gabinete como o ministro do STF tem. Eu não ganho 35, 37 mil reais por mês, fora os penduricalhos, fora auxílio não sei o que como o ministro ganha. Eu não tenho escolta da Polícia Federal. Eu mostro aqui a minha cara e faço oposição contra o Bolsonaro. Esses covardões que tem toda a mamata possível e imaginária, eles merecem, tá? Pode até merecer ou não, eu nem vou entrar nesse mérito. Eles têm toda a proteção do Estado possível e imaginária. Aí tô com medinho, vai pra cima do Bolsonaro. Tem que ir pra cima do Bolsonaro sim, eles estão acovardados. O Arthur Lira já estava praticamente assim, dando a volta olímpica, falando eu vou me eleger presidente da Câmara dos Deputados, graças à péssima escolha do Rodrigo Maia, que foi colocar o Baleia Rossi, que é braço direito do Michel Temer. O Baleia Rossi, primeira coisa que ele foi fazer, toda vez que o Baleia Rossi dá uma entrevista, só sai assim, tem gente que vai no banheiro para fazer cocô. O Baleia Rossi não, ele dá entrevista pra Folha quando ele quer fazer cocô, porque olha, só sai porcaria da boca do Baleia Rossi. A primeira entrevista, ele conseguiu rachar a base que o Rodrigo Maia fez para ele, com o apoio da esquerda e tudo. Ele falou, sou contra o impeachment. Pronto, aí já rachou. Aí o pessoal começou a falar, peraí, o Arthur Lira vai ser leal ao Bolsonaro como é o Augusto Aras? O Arthur Lira que tu fala em independência no discurso, eles são todos independentes do Bolsonaro. Chega na hora do vamos ver, o que o Augusto Aras está fazendo, encobrindo o assassinato, o genocídio que está acontecendo em Manaus nesse momento, que não parou. As pessoas continuam morrendo por falta de oxigênio.